E no final do ciclo de palestras RD Debate sobre mobilidade urbana, os 3 palestrantes tiveram a oportunidade de responder perguntas da plateia. A primeira, acho que é a pergunta de todo mundo aqui, leigo ou não no assunto. Como é que resolve, como é que fecha essa conta? De um lado, o incentivo ao transporte público, mas ao mesmo tempo sem cair naquilo de perder a receita, perder postos de emprego, e dentro disso, o consórcio apresentou até pouco tempo uma pesquisa aos prefeitos perguntando se a sociedade do ABC queria ou não a implantação do rodízio. Isso ainda está em discussão no consórcio, é uma possibilidade, e isso é só a curto prazo ou ele tem um impacto também a médio e longo prazo? É só uma sobrevida para pensar algo ainda mais enfático ou ele resolve aí num tempo maior? Essa é a primeira pergunta. E também pegando o gancho aí na autoria do Arquimedes, a questão das redes sociais, a tecnologia do bem e a tecnologia também que muitas vezes afasta, faz o cidadão se acomodar atrás ali da tela do computador, do iPhone, só reclama ali, tira uma foto e acha que o gestor público tem a obrigação de estar monitorando aquilo lá, ao invés de utilizar a ouvidoria, ao invés de utilizar os canais oficiais para fazer essa reclamação chegar até o poder público. Queria que você explanasse esses 2 questionamentos e aí nós vamos passar aqui na plateia para ver quem tem mais perguntas. Por favor. A restrição do automóvel é uma coisa muito polêmica, né? O rodízio, ele não é a única maneira de restringir o automóvel, nós temos outras, né? Temos o pedágio urbano, por exemplo, ou até mesmo a política de estacionamento. O estacionamento, ele é um dilema. Se por um lado a gente muitas vezes se sente injustiçado com o valor que ele custa, por outro lado, ele é uma política de restrição ao automóvel. Em algumas, principalmente nas cidades da Europa, as áreas centrais do estacionamento são caríssimos, justamente para fazer com que as pessoas deixem de ir para essas áreas de automóvel. E essa política está sendo adotada em algumas cidades também, algumas cidades nas revisões do plano diretor, na revisão das leis de PGT, de Polo Gerador de Tráfego, estão, ao invés de exigindo um número maior de vagas dos empreendimentos, eles estão restringindo a utilização, a autorização para a construção de estacionamento nesses empreendimentos, justamente para dificultar a vida das pessoas que querem ir de carro. É uma forma também. Só que isso, mesmo no meio técnico, tem uma discussão muito grande, né? Nós realmente fizemos uma pesquisa aqui no ABC sobre o rodízio o ano passado, apresentamos o resultado no final do ano, ainda na gestão dos prefeitos anteriores, e o resultado dessa pesquisa ele foi até surpreendente, porque nós tivemos quase um empate técnico. Ou seja, as pessoas, elas até estariam dispostas a deixar o automóvel em casa. Mas isso não é uma solução. É um paliativo. Ele pode ser, entre aspas, eficiente num primeiro momento, num espaço de tempo para que as obras, os investimentos sejam feitos, mas não há conta mágica, não há, como eu disse, não há sistema viário que dê conta do crescimento da frota. E isso é realmente um dilema, né? O professor acabou de colocar a experiência pessoal dele do quanto é difícil também optar pelo transporte coletivo. Então, eu acho que não basta só o investimento do poder público ou a restrição ao uso do automóvel propriamente dito. Eu acho que precisa se pensar em outras formas para fazer com que as pessoas deixem o automóvel em casa, né? Essa questão da flexibilização do horário de trabalho é bem interessante. Aquilo que alguns urbanistas chamam da não viagem, né? A imobilidade, a gente evitar com que as pessoas façam os deslocamentos, então possibilitar trabalho em casa, possibilitar, hoje em dia com a tecnologia, né, com a internet, isso ficou muito fácil. É muito fácil você estar na sua casa trabalhando como se estivesse no escritório. Então isso hoje acaba tendo uma facilidade muito grande. Particularmente, eu acho que o rodízio poderia ser uma medida paliativa, poderia dar o último suspiro, um fôlego para que a gente pudesse melhorar consideravelmente a situação dos congestionamentos aqui na região, mas ele certamente não é uma solução, não é uma medida que vá trazer uma eficácia ao longo dos próximos anos. E você falou das redes sociais, isso. A gente até estava conversando antes de começar o debate.
Eu acho que hoje a rede social ela é um grande instrumento de comunicação. É impressionante, é incrível o quanto isso facilita a vida das pessoas e o quanto isso socializa as informações, né? A gente, às vezes, mesmo de maneira pessoal, você acaba ficando anos e anos sem ver um amigo ou sem saber de alguém da sua família que mora longe, e em questão de segundos você já tem informação ali, online. Por outro lado, a gente acaba tendo uma pressão, né, uma obsessão das pessoas em utilizar somente as redes sociais. E elas não servem somente para isso. Eu acho que os canais da prefeitura, eles são importantes, sim, até para a gente começar a realmente ter um histórico do que precisa ser feito, o registro formal. As prefeituras hoje, todas elas, né, têm canais em Facebook, em Twitter, em outras redes sociais, acabam utilizando isso como ferramenta, mas ainda existem lá nas suas prefeituras o processo burocrático, a ouvidoria, né, as redes fáceis da vida. Então, é importante também que o cidadão procure os canais formais e não só as redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta que envolvesse os 3 palestrantes. Eu queria saber o seguinte, de todas as verbas anunciadas, principalmente a Brígida falou em milhões do governo federal, do governo estadual, e também tem uma contrapartida municipal, se de fato essas verbas vão ser realizadas, né? Eu queria saber até do Preário se existe alguma situação de que essas pessoas têm a expectativa de que realmente esses anúncios serão concretizados. Porque eu, como usuário, como jornalista, eu fico às vezes com o pé atrás que tem muito anúncio que não é realizado. Se a gente pegar os últimos 30 anos, que já foi anunciado e simplesmente ficou na gaveta e não foi realizado, a gente fica preocupado se todas essas obras mirabolantes realmente vão sair do papel. Falando sobre a expectativa, né, dos munícipes aqui das 7 cidades, eu acho que hoje a expectativa é positiva. Por que é positiva, né? É em função de, no município de São Paulo, especialmente, quer dizer, eu tenho várias obras acontecendo, né? Então, eu saio de São Caetano, por exemplo, e no acesso a São Paulo, eu tenho lá como é que chama aquele empreendimento que o Serra começou? Expresso Tiradentes, que está sendo ampliado de uma forma gigantesca, né? Vai atravessar quase toda a cidade. É o antigo Fura-Fila. Tem outras obras de metrô acontecendo, então há um pátio de obras muito grande no município de São Paulo e os indivíduos se sensibilizam com isso, acham que realmente vai acontecer. Então, eu acho que em que pese esse sentimento negativo das notas que a gente viu lá, eu acho que sim, há uma crença positiva no que vem acontecendo. Do ponto de vista de morador aqui, pesquisador e morador aqui da região, eu acho que o mais positivo do que a verba é esse pensamento regional, né, que vem ocorrendo nos últimos anos, até em função do consórcio. A gente cresceu aqui na região com a seguinte ideia: olha, aquela via tem problema, tem buraco, o carro não passa, etc. Por quê? Porque é divisa de município, né? Todos os municípios assim. Hoje em dia, as coisas estão sendo pensadas, como a André mostrou, de forma regional. E é só de forma regional que dá para resolver isso, né? Qual é a diferença de São Caetano e São Bernardo? Por exemplo, São Bernardo e Santo André. É um riozinho que passa, né? Só isso, fisicamente. Então, as coisas têm que ser pensadas de forma regional, não só em mobilidade, em saúde, em educação, em qualquer coisa. Então, acho que o grande ganho e que me faz, por exemplo, enquanto pesquisador, acreditar que tudo isso vai acontecer as coisas estão sendo pensadas de forma regional. Os 7 prefeitos estão lá, se reunindo. Tem o GT pensando nisso, e essa verba, certamente, a gente acredita que vai acontecer. Essa é a nossa visão. Bom, eu sou suspeita para falar, mas mesmo assim eu vou dar minha opinião. Eu acho que não dava para imaginar, não dava para mensurar que nós chegaríamos no consórcio, né, ao longo desses anos de discussão, de trabalho, a um resultado que nós chegamos esse ano. Quando nós fechamos o plano de investimentos num montante de quase 8 bilhões de reais, e até fomos chamados de loucos, né? De onde vem tanto dinheiro? E tivemos a boa notícia da presidenta, com o anúncio que ela fez aqui
em agosto, dos mais de 2 bilhões para a região como um todo, e para a mobilidade, somando as duas etapas, né, essa primeira que já está garantida de mais de 790 milhões, e uma segunda etapa que já está engatilhada com os projetos de mais 1 bilhão e 100, eu acho que superou a nossa expectativa. Eu acho que tanto o governo estadual quanto o governo federal chegaram num ponto de que não há mais alternativas. Não há mais como anunciar investimentos, anunciar execução de obras e não cumpri-las. Nós tivemos agora, no mês de julho e agosto, as diversas manifestações ao longo do país que mostraram que a sociedade está cobrando isso. Então, não tem mais como você anunciar coisas, planejar certas coisas e guardar na gaveta. O próprio plano de mobilidade regional foi pensado e trabalhado nesse sentido. Nosso objetivo não era ter simplesmente um inventário ou um diagnóstico da mobilidade na região. A gente precisava de um plano, né, e buscou a elaboração de um plano que tivesse propostas mensuráveis, executáveis. E ao longo desses meses de discussão com o governo federal, uma das coisas que sempre foi levada à tona, principalmente na verdade foi até impositiva pelo governo federal, foi a factibilidade dos projetos. Eles não queriam coisas que fossem ideias soltas no ar, eles queriam obras, intervenções que primeiro tivessem uma lógica de rede, não só pequenas obras pontuais em todo o ABC espalhadas, que tivessem uma lógica de rede, que priorizassem o transporte público, o transporte coletivo, e que realmente fossem algo que pudesse acontecer num curto espaço de tempo. Esse foi um dos critérios de seleção. Então, eu realmente acredito, tenho toda a fé absoluta de que essas obras sairão do papel. Nós teremos, sim, um resultado nos próximos anos. Meu papel é só torcer para que dê tudo certo, mas assim, acho que também acho que cabe aí a imprensa dar uma educada no leitor, né, da questão dos tempos, né? O tempo do serviço público, ele requer em fazer projeto, fazer licitação, e até acontecer, não é assim, né? Não se resolve num Facebook, né? Não curtir, não compartilhar, não, demora, né? O que a gente tem que fazer é o nosso papel de fiscalizar para ver o quanto dessa verba, né? Nós estamos num cenário, a leitura de cenário é ótima, nós temos o PT no poder federal, temos várias prefeituras que são aliadas, né? Temos o PSDB aqui querendo continuar, logo ele tem que mostrar serviço, né? Então, se esse fizer e esse não fizer, vai ficar mal no ano que vem, né? Temos a questão da Copa, tudo bem que a Olimpíada talvez não seja sede aqui, mas vai impactar de alguma forma. Então, a gente tem demandas e tem cenários. A gente tem que acompanhar, mas só que ficar, né, fritar o peixe e olhar o gato. Tudo bem, a grana vem, mas quanto vai chegar e de que forma, sem vazar pelos canais que a gente sabe que acontece, né? Aí está o papel da mídia, né? Lembrar para o leitor que, ó, menos, né? Não é dessa rapidez de Facebook que acontece as coisas, né? Mas também a gente não pode tirar o olho de, olha, a grana vem, temos que controlar de alguma forma. Esse é o papel dos portais de transparência, que é muito mal usado pelos jornalistas que não sabem usar. Olha, verdade, eu dizia, eu trabalhei 21 anos na Prefeitura de Santo André. Eu falei, a minha sorte é que os jornalistas não sabem ler os atos oficiais ou não se ligam, porque o que sairia de pauta dali para você pegar, olha, mas isso foi licitado em tanto, custou tanto, como é que pode isso? Esse negócio disse que demorava 6 meses, já está em 2 anos. As pessoas não leem, simplesmente a assessoria de imprensa posta na ignorância. E dá certo. Mas, enfim, se as pessoas acompanhassem isso, olha, as pautas seriam perfeitas. Mas vamos torcer, né? Eu acho que, por que ser negativo, né? Vamos dar certo. Pegando o gancho mais uma vez do Arquimedes, tem a pergunta aqui, como vocês veem a utilização dos veículos de comunicação a partir dos dados de pesquisas relacionadas à mobilidade na região? São assertivas? Realmente conscientizam a população sobre a atual situação? Eu volto a falar, se eles usam e usam bem os números, eu acho que sim. Alguns fazem realmente o papel de jornalismo interpretativo, né? Consegue pegar esses montes de gráfico que o Leandro mostrou para a gente e dizer, olha, isso no dia a dia impacta em tal, né? Então, esse papel de educação, eu acho que o faz. O que talvez é que a gente tem um leitor diferente hoje, né? O leitor não é o mesmo leitor que lia blocado, ele vai ler zapeado, né? Vai ler um pouco do... Por isso que, assim, eu não deixo de lado as redes sociais. Eu acho que elas são super importantes, mas não pode ser só a rede social, né? Eu vou ter lá tantos milhões para a mobilidade urbana na região. Tá. Isso só não me basta de informação. Eu não vivo de tweet.
né? Eu tenho que pegar e aprofundar em algum lugar. Aí cabe ao diário, o jornal do Diário Regional, cabe ao concorrente fazer esse papel, de aprofundar, né? Então, sim, sabe usar. Mas você tem que usar de várias plataformas, né? Talvez, acho que seria um bom exemplo o que está acontecendo aqui, né? Eu imagino que o que está acontecendo aqui, que é um debate dentro da universidade, ele vai aparecer lá fora em multiplataforma, não vai? Exatamente. Que eu entendi. A gente vai ver coisas no site de vocês, isso. Provavelmente você vai pegar alguma coisa para a rádio, se puder, não sei, né? O impresso do Repórter Diário e também no site por meio de imagens. O público, ele é multi, né? Então, a gente tem que pensar que aquele que lê o jornal necessariamente não viu o Facebook e necessariamente não vai a Rádio ABC amanhã. Tem que pensar em todas as plataformas. Né? Não dá para achar que antigamente saiu uma nota no diário e mudei o mundo. Não mudou, cara, porque nem no mundo inteiro não leu o diário, né? Mas só para aproveitar, só queria tocar a palavra aqui, é uma questão do Facebook, você usou a minha foto também, você usando a minha foto, você deu crédito. Eu estava passando, você falou, questão da divisa, tá? Estava eu vindo para trabalho, sempre trabalhando, né? Na divisa, a Rua Afonsina, atravessando São Bernardo para chegar em Santo André. No dia que deu aquela chuva maldita lá, que encheu todas as ruas ali. Aí... Fiquei quase 15 minutos para passar, por quê? Porque o semáforo da Afonsina estava verde, só que o de Santo André estava vermelho. E quando aquele ficava verde, esse ficava vermelho. Aí eu postei uma foto, óbvio, né? Que é a minha função, né? De jornalista 24 horas, e postei. E aí ele marcou você, porque eu vi, né? Então, gente, isso não precisa de dinheiro, precisa de comunicação. Olha o papel da comunicação. Basta alguém de Santo André conversar com alguém de São Bernardo e falar, vamos regular a porcaria do relógio para funcionar, para fluir. E não é só lá. São vários lugares, né? Vai agora, levantei a bola. Deixa eu aproveitar o gancho também. Finalmente, né, o consórcio também tomou a frente dessa questão dos semáforos, principalmente nos pontos de divisa, e a gente está em andamento nesse momento com um projeto de sincronização semafórica, que é uma coisa tão simples, tão banal, tão corriqueira, e mesmo assim está aí há anos e anos e anos exatamente com esse problema. Então, nós não temos um ponto nessa situação, nós temos diversos, né? Mas, felizmente, até o final do ano, nós teremos todos os semáforos sincronizados. Anota. A primeira preocupação é a circulação dos caminhões. Houve aquela polêmica da restrição, depois houve o recuo por parte do consórcio. Como é que está essa questão? Pretende ser retomado o tema ou vai manter como está atualmente? Essa foi uma das primeiras medidas que se pensou de restrição de circulação, justamente imaginando que isso poderia causar um impacto menor do que a restrição do automóvel. E foi justamente o contrário. Nós tivemos uma pressão muito grande aqui na época dos sindicatos, das associações, da Anfávia como um todo. Enfim, foi uma pressão muito grande do setor de logística. E aí os prefeitos decidiram recuar, principalmente por conta das discussões que deveriam ter sido feitas no âmbito metropolitano. São Paulo, naquela ocasião, se adiantou, tomou a frente aqui da região e fez algumas restrições que impactaram diretamente os municípios vizinhos. Osasco acabou também adotando a mesma medida, sem pensar num projeto, num plano coletivo. Então, naquela ocasião, depois de muito discutir com as entidades de classe, com os sindicatos, com as montadoras, foi uma decisão do prefeito, na época, o presidente do consórcio Mário Reale, em levar o assunto para o âmbito metropolitano. Isso tem um lado muito positivo, porque se pensou em realmente uniformizar a restrição. Vamos restringir, mas então vamos fazer todos da mesma forma, com o mesmo critério, utilizando o mesmo tipo de caminhão, os mesmos horários. E isso foi levado para o âmbito metropolitano, né? Nós fizemos várias reuniões no Conselho Metropolitano de Desenvolvimento, coordenado pela Emplasa. Chegamos, num esboço do que seria uma regulamentação metropolitana e, infelizmente, esse assunto caiu. Nós tentamos retomar essa discussão agora com a nova presidência do prefeito Fernando Haddad no Conselho, mas esse assunto ainda está patinando. Ele não está deixado de lado, acho que a gente não pode simplesmente abandonar essa proposta, mas ela tem que ser realmente repensada e retrabalhada. Agora, esse é mais um exemplo do quanto é difícil a gente não pensar no nosso umbigo. A restrição ela seria só em alguns horários de pico, em algumas poucas vias, pouquíssimas vias. E mesmo assim, isso causou um fuá
imenso, né? Então, as empresas, elas teriam que, algumas delas que seriam impactadas diretamente, teriam só que fazer uma reorganização na sua logística. E mesmo assim, criou o alvoroço que criou. Nós chegamos a fazer contagens em algumas avenidas, né, na época, principalmente a Piraporinha foi um caso chave, né, porque as empresas de lá vieram fazer uma pressão muito grande e nós chegamos a contar 2 caminhões no pico da manhã. 2. Fazendo todo aquele alvoroço para dizer que era impossível, que não teria como, e nós chegamos a contar 2 caminhões. Então, também falta um pouco da sociedade de fazer o seu papel. O que eu posso contribuir? Como eu posso contribuir? O professor está dando carona para um aluno. Ótimo, ele está contribuindo. O que cada um pode fazer para contribuir? Não é só o poder público, não é só a imprensa. Acho que falta a sociedade também fazer a sua parte. André, mais um questionamento aqui. E aí, pegando mais uma vez também carona na sua apresentação, talvez as obras mais esperadas aqui na região do ABC são essas obras que passam, como você, o Arquimedes, o Leandro também citou, a questão da burocracia. Abertura de licitação, edital, período de contestação, o início da obra, contar com a ajuda de São Pedro para não ter mais uma vez o prazo prorrogado. E as grandes obras ainda carecem, que é a conclusão do Rodoanel, é o Expresso Tiradentes, que é aquela linha paralela à linha 10 turquesa, que passa aqui o trem em todas as cidades do ABC, que ajudaria muito aqui no deslocamento. A própria questão do metrô, como é chamado aqui, mas é o monotrilho, ainda está na fase do edital. A obra, se iniciada em 2014, leva no mínimo 24 meses, então nós estamos falando coisa para 2016, mas a produção de veículos aumenta a cada mês, o congestionamento aumenta a cada semana, e aí tem a pergunta aqui da plateia. O consórcio tem buscado quais soluções imediatas para fazer o contraponto a esse triste cenário que é a nossa realidade? Há 2 anos atrás, o lançamento de um programa que chamava Ações a Curto Prazo, que, entre elas, a questão da restrição da carga, né, a operação compartilhada no horário de pico, que eu até mostrei um slide, que foi também uma ação da gente conseguir tentar minimizar a questão do congestionamento, principalmente nos horários de pico, nos pontos de divisa. Então, coisa simples. Por exemplo, quebrou um caminhão na Piraporinha e o agente de trânsito de lá nem sequer avisava o agente de trânsito de São Bernardo. E isso é uma reação em cadeia para a Piraporinha, para o Passo de São Bernardo, para a Pereira Barreto. Então, nós começamos a tomar ações conjuntas que deram um resultado positivo e elas precisam ser continuadas. A própria questão do estudo sobre o rodízio, além da pesquisa, nós fizemos um estudo técnico sobre a implantação do rodízio. Como eu disse, ele não resolve as coisas, mas ele pode ser um paliativo. Uma outra coisa que nós estamos discutindo no consórcio, mas isso está a cargo de cada uma das prefeituras, que é o que a gente no meio técnico está chamando de banho de tinta, que é o que o prefeito Haddad está fazendo em São Paulo, que é pintar a faixa exclusiva para o ônibus. Os investimentos demoram realmente, no mínimo, com a melhor das hipóteses, 1 ano. A partir do momento que eu tive uma ideia brilhante, vamos colocar a ideia brilhante no papel, vamos pensar num projeto funcional, na concepção, fazer projeto básico, fazer projeto executivo, e tudo isso seguidos de várias e várias licitações. Eu não diria nem São Pedro, Leandro, eu diria Nossa Senhora Desatadora de Nós, porque realmente não é fácil. Então, eu acho que essas medidas precisam ser feitas, os prefeitos realmente precisam ter audácia e tomar esse tipo de atitude. O que o prefeito de São Paulo está fazendo está servindo de exemplo para o país inteiro. Ele está roubando literalmente uma faixa do automóvel, está criando um furdunço enorme com os usuários de automóvel e está ganhando o respeito e o respaldo de todo o restante da população. Então, para quem anda de ônibus, ganhar 15 minutos por viagem é muita coisa. Pode parecer pouco, mas é muita coisa. Então, eu acho que além dos investimentos, que as cidades estão avançando muito, acho que nunca se investiu tanto em mobilidade,
nem nas cidades isoladamente, muito menos pelo consórcio, mas precisam ter ações também imediatas. Por exemplo, proibir estacionamento em algumas ruas não para deixar passar o automóvel, mas para virar uma via exclusiva de transporte coletivo. Precisa ter esse tipo de coisa para fazer com que as pessoas parem com aquela história de que eu não uso ônibus porque o ônibus não é bom, por isso eu uso o automóvel. Então, vamos tentar, de alguma maneira, melhorar a operação do transporte coletivo para fazer com que as pessoas se atraiam a ele.